Então, pessoal, vamos para a nossa quarta aulinha de eletricidade básica que eu prometi para todos vocês, né? Principalmente os que estão iniciando, aqueles que já têm experiência, né? Pode divulgar para a colega de vocês sobre esse conjunto de aulas que é um curso de eletricidade básica que permite ao aluno fazer pequenos reparos. Então, a aula de hoje eu vou definir o que é um condutor de fase, de neutro, terra e condutor de retorno. E também mostrar a cor de cada um desses condutores em uma instalação elétrica. Vejam agora. Dando sequência à nossa quarta aula de eletricidade básica, vamos falar um pouquinho dos condutores elétricos em uma instalação elétrica. Muita gente já ouviu dizer condutor de fase, condutor de neutro, condutor de terra e condutor de retorno. O que vem a ser o condutor de fase? Condutor de fase é aquele condutor onde, através de um multímetro, eu tenho diferença de potencial para o terra. Essa diferença de potencial para o terra no condutor de fase pode ser 127 volts, 220 volts ou 110 volts, dependendo da instalação elétrica. Então, o condutor de fase é aquele que vai apresentar uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica para o terra. Condutor de neutro é aquele condutor onde não existe diferença de potencial para o terra, ou seja, é uma diferença de potencial quase que zero para o terra. O condutor de neutro, dizemos que é um condutor que não está carregado, ou seja, não tem tensão para o condutor de terra. Condutor de terra é aquele que é destinado à proteção das instalações elétricas. O condutor de neutro ele é usado muito em iluminação. Condutor de neutro, não, perdão, condutor de retorno, tá? Condutor de retorno ele é utilizado em iluminação, né? Ele é o condutor que faz, quando a gente fecha o interruptor, ele faz o fechamento do condutor de fase para alimentar uma determinada lâmpada. Então, condutor de fase, diferença de potencial, existe diferença de potencial para o terra. Condutor de neutro, teoricamente, a diferença de potencial é nula. Não se pode cometer o seguinte erro: chamar o condutor de neutro de negativo e chamar o condutor de fase de positivo. Não existe essa nomenclatura em instalações elétricas em corrente alternada. Vocês viram na aula 3. Corrente alternada ela fica variando, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, em corrente alternada, nós temos condutor de fase, condutor de neutro e condutor... Para o multímetro para identificar os condutores de fase e de neutro. Vocês podem observar nesse multímetro, eu configurei esse multímetro, ou seja, coloquei a posição do multímetro para corrente alternada. Por quê? A rede elétrica é corrente alternada. Então, a escala minha do meu multímetro em alternado vai de 2 a 700 volts. Eu posicionei o seletor, o botão de seletor, na posição de 700 volts alternado. Coloquei esse multímetro, as duas ponteiras do multímetro, na tomada. Essa tomada é uma tomada de 110 volts. Posicionei aqui na parte de tensão e ohms, o borne vermelho e o borne preto na parte comum. Como vocês podem observar lá na tomada, eu tenho o vermelho e o preto, que registra uma tensão de 109 volts. Como determinar qual é o condutor de neutro da tomada? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o terminal, a ponteira preta, e vou segurar na minha ponteira preta. Se a ponteira preta apresentar alguma tensão, como está apresentando aqui, isso significa que esse terminal aqui, onde eu estou apontando um dedo, é o terminal de fase. Por quê? Eu estou aterrando. Como tem tensão naquele pino, vai dar uma diferença de potencial que vocês estão vendo ali. Ou seja,
esse pino da tomada é o condutor de fase. Então, já determinei qual é a fase. É esse condutor. Por quê? Está dando tensão, eu estou segurando no meu pino aqui, ok? Agora eu vou voltar novamente, né? A tensão estabiliza em 110 volts. Vou retirar o pino, que já sei que esse pino que eu vou retirar é o pino de fase. E agora, para identificar o pino de neutro, eu vou segurar na ponteira. Olha lá. Quantos volts eu tenho? 0,1 volts, na verdade. Tem 1 volts ali. Portanto, esse segundo pino aqui, olha, é o pino de neutro. Então, deu tensão, a ponteira que está conectada naquele pino, se deu tensão, é o pino de fase. Se deu tensão muito baixa, 1 volts, 2 volts, é o pino de neutro. Então, dessa forma, nós conseguimos, com o uso do multímetro, identificar qual é o condutor de fase e qual é o condutor de neutro. Repetindo o experimento, eu vou remover a ponteira preta, vou tocar nessa ponteira, qual a tensão que eu tenho? 73 volts. Então, esse pino vermelho é o pino de fase. Voltando novamente para lá, eu estabilizo a tensão de 110, vou verificar o segundo pino, que é o pino onde está a tomadinha preta. Isso percebe-se que nós temos uma tensão 0 volts. Logo, esse pino aqui é o pino de neutro e esse aqui é o pino de fase. Ok, pessoal? Então fiquem aí ligados no canal da Universidade da Elétrica. Então, vocês viram o que é o condutor de fase, o que é o condutor de neutro, o que é o condutor de terra, em uma bancada onde eu mostrei para vocês as diferenças entre esses condutores. Agora é importante, quando você vai fazer uma instalação elétrica, manter as cores dos condutores conforme a norma técnica que existe. Para você que está iniciando em eletricidade, a norma técnica é a NBR 5410 de 2004. Ela estabelece uma série de pré-requisitos para projetos elétricos, para manutenção, né, para requisitos de segurança. E ela também estabelece as cores dos dos condutores. Então, ela estabelece as cores dos condutores. Os condutores de neutro, ele tem a cor azul claro. Condutor de terra, ele pode ser verde ou verde-amarelo, tá? Os condutores de fase são aqueles que não são azul nem verde, ou nem verde-amarelo. Geralmente, os condutores de fase são as cores mais intensas. O vermelho, o preto, o marrom. Tá ok? Então, nessa aula, parte 4, vocês viram que é o condutor de fase, que é o condutor de neutro, quais as cores dos condutores. Tá? Então, esperem a próxima aula de eletricidade básica.